Olá, eu sou Luísa Gouveia, secretária-geral adjunta da OAB Franca. Estamos aqui gravando mais uma entrevista para o programa OAB e Você. Continuamos com a nossa sequência de mulheres maravilhosas, de mulheres protagonistas, da nossa advocacia francana. Hoje eu entrevisto a doutora Fabiola Gomes Vital. Doutora Fabiola, prazer. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Luísa. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, muito feliz de ser. Eu me sinto até homenageada nesse mês da mulher, que eu acho que é tão importante devido às lutas que a gente vem travando ao longo da história. Muito obrigada. Nós que agradecemos e o intuito realmente é esse. O intuito é reconhecer o valor das nossas advogadas, especialmente das mulheres advogadas que contribuem tanto com a classe, que é o seu caso, por exemplo, muito atuante na OAB, há tantos anos relatora do TED, Inclusive, doutora Fabiola, fala um pouco pra gente sobre o seu trabalho no TED, há quanto tempo você está lá atuando. Tá. Então, Luísa, eu comecei no Tribunal de Ética, na verdade eu vou contar um pouquinho da história, como que foi. Eu comecei a atuar um pouquinho mais na OAB, eu estava mais ou menos com 5 anos de formada. Nós tivemos um problema junto à Defensoria Pública por conta da assistência judiciária e naquele momento eu percebi, falei, gente, eu não posso simplesmente pagar anuidade e falar que a OAB não faz nada para mim sem conhecer o trabalho da OAB. Então eu comecei a me envolver mais. Comecei nas reuniões, nas palestras, comecei a frequentar mais a casa. Aí o doutor Antônio César me convidou para eu participar das eleições como mesária. E aí eu participei, se não me engano, 2 vezes como mesária, 2 eleições subsequentes, e ele me convidou para fazer parte da comissão de ética. Dentro da comissão de ética, eu já cheguei, eles já me deram o cargo de instrutora, e eu fiquei perdida, porque um processo desse tamanho, um caso muito, muito pesado na época para mim, eu jovem na advocacia de uma certa maneira, então comecei ali a trabalhar na comissão de ética. Quando eu estava na comissão de ética, fazia mais ou menos uns 2 ou 3 anos, surgiram 2 vagas no Tribunal de Ética em Ribeirão Preto. Nós ainda não tínhamos instalado aqui a turma em Franca. Então fomos convidadas, eu e a doutora Josefina, para fazer parte do Tribunal de Ética em Ribeirão Preto. E isso foi muito importante, porque naquela época, se eu não me engano, eram mais ou menos 20 ou 25 relatores e havia apenas 2 mulheres no tribunal. Então nós fomos convidadas, eu e a doutora Josefina, e passamos a ser 4. Então atuei lá em Ribeirão Preto mais ou menos uns 2 ou 3 anos, depois foi instalado o Tribunal de Ética aqui em Franca e desde então eu faço parte do tribunal aqui como relatora. Eu acho que é importante para a gente ter a nossa visão e para a gente também se colocar nessa situação, não de julgadora, mas de participação, para a gente ficar ocupando, para as mulheres estarem ocupando os espaços de relevância dentro da estrutura da advocacia. Com certeza, tem que ter essa diversidade, Tem que ter o olhar feminino, que é muito importante, E na advocacia, você é especialista em direito empresarial, certo? Isso, eu sou especialista em direito empresarial. Eu fiz 2 pós-graduações, uma pela Unesp, em gestão jurídica da empresa, e uma pela Faculdade de Direito de Franca, recentemente, em direito empresarial com foco em processo civil. Sou especialista por essas 2 faculdades e atuo no direito empresarial já há mais ou menos 10 anos. Eu e minha sócia, Gisélia, nós temos o escritório Gomes Oliveira Advocacia e nós atuamos nessa área especificamente. Nosso escritório é generalista, mas o nosso foco é esse, ajudar os empresários e mesmo a questão do empreendedorismo. Uma coisa interessante que eu gostaria de falar é que eu também sou conselheira do CME, do Conselho da Mulher Empreendedora da CIF. E agora fui convidada pela Márcia Jonas, que é a nova coordenadora, junto com a Lívia, que era a coordenadora e agora é a vice, para fazer parte da coordenação. E acho muito importante, por que eu pedi licença para falar isso? Porque dentro do nosso escritório a gente procura também fomentar o empreendedorismo feminino. Nós temos uma visão tanto no CME quanto no nosso escritório, tanto que o nosso escritório é feminista, ou feminino, digamos assim, porque nós somos formadas somente por mulheres dentro do nosso escritório, a gente procura sempre ter apenas mulheres, claro, temos parceiros homens, mas a gente procura isso para poder mesmo fomentar e dar mais visibilidade às mulheres. Então, o que eu acho importante
ser dito, talvez, nesse momento, é isso, que nesse mês a gente consiga levar as nossas colegas, tanto advogadas como estudantes, ou todo o público feminino que esteja nos assistindo, a necessidade de nós, mulheres, nos empoderarmos efetivamente, termos a nossa independência financeira para podermos, sim, sermos independentes. Eu não acho que a questão do feminismo, do machismo seja uma briga, mas eu acho que é fomentar para a mulher conseguir ter o seu espaço, que é uma luta que vem sendo travada historicamente, vem desde a época da Revolução Industrial. E a gente não pode deixar isso morrer. É uma luta que é grande, que é vitoriosa, e eu acho que nós, dentro do nosso escritório, que nós somos empresárias dentro dos nossos escritórios, nós devemos fomentar isso, para poder levar essa independência para as pessoas. Quantas clientes te procuram para fazer um divórcio e aí de repente desistem, preferem ficar no divórcio porque não conseguem a sua própria subsistência? Exatamente. Então, assim, a gente procura sempre focar nisso e ter esse enfoque mesmo. Mostrar para as nossas estagiárias, olha, vá, siga em frente, não desista, porque você precisa disso. A gente precisa. Perfeito. Fabiola, que inspiração. Isso Obrigada. aí é para ser um modelo para tantas outras mulheres, para tantos outros escritórios. Muito interessante. Eu já estou pensando aqui em várias coisas que nós podemos fazer. Por exemplo, que você está falando da questão da independência financeira, e eu já estou aqui pensando no trabalho que as meninas da Comissão de Combate à Violência contra a Mulher fazem, né? Que uma das questões também para tirar a mulher do ciclo da violência é a independência financeira. Sim. Então você está aí falando e eu estou pensando em tantas parcerias que nós podemos fazer. Luiz, desculpa te interromper. Fica à vontade, a entrevista é sua. Imagina. É porque posso parecer entrevistadora. Eu falo muito. Eu participei de um congresso em São Paulo, em virtude do CMM proporcionou isso. Participei de 2, um em Atibaia e um em São Paulo. O de Atibaia foi muito esclarecedor no sentido de que trouxe essa visão para mim do empreendedorismo. Nós tivemos ali palestras muito importantes que mostraram a mulher como empreendedora. Quem proporcionou isso foi a FACESP. Depois, em São Paulo, inclusive, nós tivemos algumas palestras que me deixaram tão impactadas, que foram com... Agora eu não vou me lembrar o nome da doutora. Uma promotora de justiça, que é do Justiça de Saia, eu esqueci o nome dela agora, com uma outra promotora de justiça, que nos traz assim, o porquê de tudo isso, e com a Luísa Helena Trajano. Sensacional. E ali a Luísa Helena teve uma fala muito importante no sentido de que você, enquanto empreendedora, porque ali era a maioria de empresárias, não de advogadas, você, enquanto empreendedora, o que você pode fazer para tirar uma mulher de situação de risco? Dê emprego para ela, dê oportunidade, acolha. O Magazine Luiza, parece que eu estou fazendo propaganda, mas não é. Não. É uma instituição aqui francana e que eu acho que a gente tem que ter muito orgulho. Com certeza. Eles têm um canal de denúncia lá dentro para violência doméstica. Muito importante. Isso é muito importante, mas além disso, a gente precisa dar oportunidade para essas mulheres. Não apenas de serem ouvidas, mas de terem essa independência financeira. A partir daí as coisas vão mudar. E o que acontece? Se a gente for observar, por que começou toda a luta feminista? Porque lá atrás, na Revolução Industrial, as mulheres trabalhavam 15 horas, ganhavam menos que os homens, e ainda chegavam em casa e tinham que fazer um monte de coisa. A desigualdade é histórica. Histórica. Né? Então é a partir daí que a gente tem que ver se a gente pode, por que a gente não pode receber igual? Por que a gente não pode ter tratamento igual? Sim, nós temos que ser iguais. Não significa que a gente vá lutar contra, no sentido de ser oposto. Não. Eu acho que tem que ter respeito. Eu acho que a palavra, se a partir do momento que as pessoas entenderem que é tudo uma questão de respeito, eu respeitar você, você me respeitar, o doutor Assir me respeitar, o moço que está me filmando, nos respeitar, tá tudo certo. Exatamente. Ninguém é menor do que ninguém. Então, a mulher, ela é muito subjugada, sim, por ser mulher, porque não é fácil ser mulher, não é fácil ser mulher advogada, mas também porque não existe a independência financeira em muitos casos. Eu acho que é contra isso que a gente tem que lutar. Perfeito, eu concordo com você e vamos aderir a essa luta, vamos intensificar essa luta, né? Eu acho muito importante. Com certeza. E falando sobre isso, você enfrentou muitos desafios por ser mulher na área empresarial? Qual que é a sua experiência com relação a isso? Luísa, eu sempre falo, todo mundo que chega no meu escritório, que a gente entra nesse assunto, principalmente minhas estagiárias, né? Porque eu acho que começa ali. A gente tem que começar a falar ali. A gente enfrenta isso no dia a dia, porque a mulher tem que se provar todos os dias, em qualquer situação.
Já houve situações em audiência, eu pedi para o juiz me dar a palavra, eu estava explicando uma situação para ele, um colega me interrompeu, o colega me interrompeu. E isso é uma questão de perfil, igual uma vez você me disse, acho que a minha personalidade me traz isso. Eu bati a mão na mesa, falei, doutor, o senhor me respeite, eu sou tão advogada quanto o senhor. Então, quando um burro, falei exatamente isso, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, eu acho que sim, todo mundo já passei por inúmeras situações, não de assédio sexual, graças a Deus, nunca passei, mas por esse tipo de situação, das pessoas quererem nos interromper a todo momento, querem impor uma situação, justamente por sermos mulheres. Se eu puder deixar uma mensagem... É isso que eu ia te pedir. Se eu puder deixar uma mensagem, eu acho que não vai ser uma, vão ser 3. A primeira é sim, vamos lutar pela nossa independência financeira. A segunda, se imponha. Eu acho que a mulher tem que se impor. Sim, nós temos um viés feminino, sim, nós temos um viés delicado, mas nós temos que nos impor. Temos que nos impor. E o terceiro, não vamos parar por aqui. Nós sempre podemos mais. Nós sempre podemos mais. Não vamos parar. Perfeito. Gente, esse é o exemplo de uma mulher protagonista, né? Eu não gosto nem muito da expressão empoderada, mas protagonista. Sim. Vamos nos espelhar nas palavras da Fabíola, né? E nesse espírito mesmo. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Você realmente é um exemplo, né? Foi uma excelente escolha, né? De entrevistada, porque você é uma representante da advogada que a gente quer passar para as pessoas. Muito obrigada. Atuante, estudiosa, respeitada, né? Que tem o seu lugar ao sol. E ser mulher digamos assim, a cereja do bolo. Né? Porque é muito bom ser mulher. Sim, é muito bom. Se eu for reencarnar, eu quero voltar mulher. Eu também. Obrigada, Fabíola. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada.